integração sensorial e autismo. Sou Cláudia Pedal Sena, terapeuta ocupacional, trabalhando aqui com a família Construindo Comportamento com o nosso FAQ, onde o nosso maior objetivo é que a gente possa mostrar para vocês o quanto é importante a intervenção familiar e o quanto isso muda uma série de situações. Mas eu vim trazer hoje algumas questões que eu prometi para vocês que ia fazer um vídeo sobre isso para que a gente possa esclarecer isso da melhor forma. Integração sensorial e autismo. Vejam bem, teve uma pessoa que colocou no grupo, muito bem colocado, sobre a variedade de sintomas que existem, sim. Eu vou dar um exemplo prático, a dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que ele aparece numa infinidade, um leque de situações de adoecimento, que vai de uma simples dor de cabeça, uma simples enxaqueca, uma simples dor no olho por uma questão de visão, até um AVC, ou mesmo um infarto. Isso tem que ser, na verdade, medido pelos médicos através da soma de sintomas. Quando eu digo que existem 4, até mais, que estão envolvidos na questão da integração sensorial, é que ele não define o quadro do autismo, porque ele aparece em tantas outras situações, inclusive nas crianças normotípicas. Inclusive eu, como eu coloquei, eu tenho também, vocês também podem ter. E eu vou colocar para vocês, só para vocês entenderem. A integração sensorial tem mais de 40 anos, foi trazida por Arrie, uma terapeuta ocupacional americana que estudou todo esse processo, que seria uma junção de situações, de ações do corpo humano, que são absorvidas, que é a abordagem que ela fala, pelos nossos sentidos, a visão, o olfato, a gustação, a audição, o tato, e ela então traz a questão do equilíbrio da área vestibular e também a propriocepção, que é o que a gente sente no corpo. São 7 situações completamente diferentes que ela traz como uma nova abordagem, trazendo para a sociedade e para o mundo, na verdade, uma forma de que a gente entende e recebe o que a gente recebe no corpo, o que a gente consome, o que a gente vê, o que a gente vive, a gente vai manifestar naquilo chamado comportamento. E isso, de modo geral, tem trazido para nossa realidade muito mais gritante diante de algumas coisas que estão acontecendo. Como também, sim, abrindo parênteses, a gente pode falar das alergias alimentares e a gente tem grandes pessoas aí falando sobre isso. Dentro da integração sensorial, a gente traz, então, que essa integração dos nossos sentidos e mais dessas duas outras áreas com o ambiente vai favorecer ou desfavorecer o nosso comportamento. De acordo com a própria teoria, você pode ser um hipersensível, um hipossensível, um buscador. Eu não vou ficar aqui me adentrando e tentando teorizar tudo isso, porque não é esse o objetivo do nosso canal. Eu só quero mostrar para vocês que a disfunção sensorial, que vem da integração sensorial, que é a função principal, ela apresenta-se como sendo algo a mais, um outro pacote de entendimento que o cérebro da criança com autismo, com TDAH, com deficiência, normotípicos, podem apresentar. Que não é uma coisa relacionada somente à questão do autismo, mas que ela se apresenta não como um definidor, porque hoje a gente pergunta para as pessoas, diga aí uma característica do autismo, anda na ponta do pé. Diga uma definição do autismo, seletividade alimentar. Diga uma definição, não sabe ouvir barulho. E isso não define o quadro do autismo. Se a sua criança apresenta só isso, ele é uma bomba sensorial. Ele precisa de tratamento? Sim! Ado, cada um no seu quadrado. Levaremos a um terapeuta ocupacional que tenha a formação em integração sensorial com uma sala própria para fazer todas as desensibilizações e as estimulações necessárias para a criança amadureça esses centros e suma-se, então, esse ou não, ou minimize esse sintoma. A criança que anda na ponta dos pés tem uma sensibilidade muito grande, mas paralelo a isso já existe também um estudo que fala sobre o equinismo. Eu conheço e tenho alguns casos de equinismo que venho trabalhando, independente inclusive da questão sensorial. Foi tentado sensorial e a gente tentou de uma outra forma também. As crianças não são autistas. Eu tenho uma série de crianças que apresentam a seletividade.
Mas, paralelo a isso, crianças também que têm gosto e desgosto de situações e que muitas vezes a própria situação e o comportamento familiar fazem com que a criança rejeite, não aceite e coma besteira. Tem um texto muito interessante que fala sobre mães más e uma parte desse texto fala: minha mãe era tão má que me deixava perder as maiores oportunidades de comer as coisas mais gostosas. Me obrigava a comer no almoço feijão, arroz, verdura, carne, enquanto os meus amigos comiam iogurte, salgadinho, pãozinho na hora do almoço. Isso acontece. Essa mãe é má, porque ela obrigava a comer comida de verdade. E a outra é a boazinha que deixa comer qualquer coisa. Existe uma escapada da criança, e é um direito dela. Essa seletividade alimentar tem que ser vista, estruturada. É seletividade, é gosto, definição ou vontade feita? Só aí temos 3 situações a serem definidas com a criança. 3. Para serem definidas com a criança. Então, quais são as coisas que definem realmente? Tá aí o CID para dizer, não sou eu que estou dizendo. Estão me perguntando se eu sou neurologista? Não, mas eu leio. Nós temos todo o Código Internacional de Doença que vem atrelado a toda a documentação e ali diz exatamente o que é o sintoma do autismo. Não tem sobre integração sensorial. Sou eu que estou dizendo isso? Vamos para a literatura. Lá está escrito isso. O que eu venho fazer aqui na rede? Divulgar algo que talvez vocês não saibam. Que fica como mimimi, mito, passa como fake, situações, informações diversificadas que tem na rede. E, no entanto, não define o quadro do autismo, porque aparece em tantas outras crianças. Nós temos um leque, de novo, de situações que podem se apresentar na integração sensorial. Haja visto que são 7 regiões, 7 situações diferenciadas. A própria região sensorial é uma região no cérebro, ao lado da motricidade. E segundo os estudos da própria RE, ela é uma das primeiras, tem a base da cognição, ela está logo no segundo momento, porque, inclusive, o cérebro aprende através da recepção desses sentidos. Então, toda a base sensorial, ela é importantíssima para o desenvolvimento infantil. Logo depois, vem a base motora, onde também está atrelado. Todo o nosso desenvolvimento está atrelado à questão motora. Motora significa rolar, segurar o pescoço, sentar, engatinhar, ajoelhar, ficar em pé. Essas funções são primordiais para o desenvolvimento cognitivo da criança. A base sensorial também, porque é onde, inclusive, eu tenho toda a recepção daquilo que é o meio ambiente. Tanto que a nossa primeira área, e a primeira que Piaget traz é a descoberta que é sensório-motora. Olha que legal. Isso é cultura, gente, conhecimento, literatura, aprendizado, ciência, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia. Todo mundo que está envolvido nessa situação tem que saber sobre isso. Não estou trazendo novidades, não. Isso é, do tempo do onça. Precisamos retomar a literatura e a cultura para mostrar para vocês, pais, que não devem se sentir perdidos, de que definição de autismo é algo diferenciado e que a integração sensorial que foi descoberta há 40 anos pela nossa colega terapeuta ocupacional e que hoje se insurge como uma ciência, que é a integração sensorial, que dentro desse processo é a disfunção sensorial, quando não apresente um comportamento adequado, precisa ser visto independente, inclusive, da questão de com ou sem autismo. Se a criança apresenta isso, tem que ser levada para tratamento. Não é que não vai ser levada para tratamento, mas isso não define o fato de a gente ver uma criança andando no shopping com as pontas dos pés, ele é autista. Ou uma criança que tem um nível de seletividade alimentar, ele é autista. Vocês estão entendendo que a gente precisa ter noção para que a gente possa situar na gente, para que isso não quebre a minha possibilidade de passar para o meu filho a educação necessária, vou bater no FAQ, a necessidade de construirmos todo o comportamento do nosso filho através do entendimento e, inclusive, olhar para ele e perceber que ele é capaz. E que a integração sensorial que leva à disfunção com a inadequação do comportamento não vai fazer com que meu filho não entenda os momentos de desenvolver aquilo que ele precisa.
Aí a gente volta de novo. Precisamos colocar limite nas crianças para que eles possam atender dentro do aspecto social e eles poderem evoluir. Em todos os âmbitos. Eu estou falando em todos os âmbitos. A criança que precisa, nesse momento de um atendimento, por apresentar um diagnóstico, a gente precisa dividir a do cada um no seu quadrado para que ele possa, então, ter o tratamento adequado. Então, a integração sensorial vai dar conta de todo o processo da integração dessa criança com o meio ambiente. A fonoaudiologia vai tratar da questão da foniatria, vai tratar da questão da fala e da linguagem dessa criança. O psicopedagogo no momento certo do processo de aprendizagem. O fisioterapeuta que entra também, inclusive nos casos do equinismo, porque ajuda bastante também na questão do equilíbrio. E o terapeuta ocupacional, euzinha, onde a gente vai trabalhar as funções que a gente pode trabalhar tanto nas questões da integração sensorial, como todo o processo de reabilitação cognitiva e das funções que a criança apresenta e que devem ser adequadas para o desenvolvimento normal dele. A criança que apresenta diagnóstico não tem um desenvolvimento, ela não está incapacitada, muito pelo contrário. A gente vai trabalhar arduamente para que ela possa alcançar todos os níveis possíveis, porque são muitos. Tem a parte sensorial, tem a parte motora, tem a parte do cognitivo, tem a parte da emoção, tem a parte das sensações, tem as percepções, tem como a criança se sente, etc, 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 etc. E todos os sistemas que tem aí, digestório, circulatório, etc, 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 que não dá pra gente colocar aqui, vai ficar muito longo. Não vamos pensar em uma caixa só, mas em uma caixa com uma série de sistemas que precisam ter o cuidado de ser visto. E o sensorial é mais um para vocês aprenderem. Só entendam isso. A disfunção sensorial não define o quadro do autismo. E tenho dito. Beijo no coração.